Senhor, para todos que estão nos assistindo nessa hora. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo de número 1, que diz o seguinte: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu a Casia pelo grande de um quarto alto em Samaria. E sucedeu que, enviando o mensageiro, disse: ide, consultai Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe sobre para o contrário, para a mensageiro do Israel. Porventura não há Deus Israel para que só use Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, e sem falta morrerá. Então Elias partiu. Meus irmãos e amigos da palavra de Deus, observando esse trecho, eu começo a observar uma coisa muito importante. Um homem que se diz rei, um homem que poderia ter tudo de Deus na mão, para poder fazer a obra de Deus, mas infelizmente agiu de uma maneira desproporcional. O homem que tinha Deus sobressaiu de outro subterfúgio para poder fazer as coisas contra o Senhor. Esse rei ele teria que consultar Deus, não mas Deus que com poder e autoridade para fazer a sua vontade. Então, como ele caiu nessa cama doente, ele mandou consultar os deuses estranhos, e Deus, tomando o profeta Elias com muita autoridade e direção de Deus na vida, para poder repreender o rei. E a gente observa aqui uma coisa muito importante, é isso, que Deus ele continua usando os seus na terra para repreender, para consolar, para exortar, porque Deus não quer que ninguém se perca. E no caso que a Bíblia nos ensina, que esse profeta ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha uma vida com Deus, a ponto de o rei mandar um capitão com 50 homens, com arrogância, mandar ele descer para falar com o rei. E o profeta diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome a ti e os 50. E a Bíblia fala que fogo desceu do céu na mesma hora, consumiu aquele capitão e aqueles 50. Logo depois, manda mais outro capitão com 50. E o que a Bíblia nos ensina? Que esse capitão foi com arrogância. O rei chama, o céu consome a ti os 50. Isso é para mostrar aos irmãos que a palavra do crente ela tem poder. Aquilo que você fala, a sua palavra tem poder. Principalmente se você tem uma vida com Deus. Principalmente se você anda na direção de Deus. Então, se você anda na direção de Deus, a palavra que sai dos seus lábios, ela vai sair como flecha. Entendeu? E vai direto ao daqueles que precisa ouvir. Então, deixa eu te falar nessa noite. Observe bem, que esse profeta, ele era um de Deus, e ele estava na direção de Deus. Quando o terceiro capitão foi por 50, que se humilhou, se ajoelhou e pediu misericórdia para a sua vida e para os 50 homens, então Deus mandou que ele fosse lá ao rei e falasse com o rei. E o que eu vejo é que Elias, ele não temeu ter ido ao encontro do rei. Ele foi ao encontro do rei e falou todas as palavras, sem faltar nenhuma palavra. As palavras que Deus determinou para o profeta pega e entrega o recado da parte de Deus.
Meus irmãos, o que eu quero dizer com essas palavras nessa noite? Observe bem o que eu quero citar para os irmãos. Que nós vivemos hoje um momento muito difícil de nossas vidas, a qual o mundo em geral está vivendo uma pandemia. Muitas pessoas estão pensando até em morrer. Pessoas pensam, meu Deus, não pode ter mais jeito, que se essa doença pegar em mim, eu vou morrer. O que eu quero dizer para você nessa noite? Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre essa nação. Entendeu? O que a Bíblia nos ensina? Que nenhum mal chegará à nossa tenda. Deus é. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor estaria todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Um momento difícil podemos passar, fraqueza podemos sentir, mas sentir abandonado pelo Senhor jamais. Jamais Deus vai te decepcionar. Mas entendemos que o mesmo mal que sucede em crente, mas tudo tem que ter uma permissão divina. Se Deus não quiser que isso aconteça, não vai acontecer. Porque a Bíblia fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo nós, receberemos. Não é isso? Receberemos. Então o que nós entendemos? Que o homem de Deus, ele tem que ter vida com Deus. A mulher de Deus tem que ter vida com Deus, não pode ter depósito com Deus. Porque quando ele abrir a sua boca, Deus vai confirmar a sua vitória. E se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiser e isso vos será feito. Não é o que digo, é a palavra. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, Pai, santificai-vos a verdade, porque a tua palavra... Entendeu? Nós vivemos hoje um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de corrupção geral no mundo todo, né? Podemos ver isso aí a olho nu, a situação que nós estamos vivendo, não é isso? Só que tem que a igreja, ela tem poder. Jesus otorgou sobre a tua igreja o poder. Ele falou assim, as portas do inferno não se prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Então você é igreja, você tem autoridade, você é igreja, você tem ousadia. Agora você, a Bíblia também diz, se nós mostrarmos frouxo no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Então o que nós entendemos? Que nós como crentes, irmãos, não podemos nos mostrar frouxos no dia da nossa angústia. Às vezes vem um pensamento ao contrário, às vezes vem a luta, as tempestades, nós pensamos assim, meu Deus, eu acho que dessa vez eu vou, a minha família vai, alguém da minha família vai. Não, irmãos. Aquilo que eu te falei é a tua bênção. Profetize a tua vitória. Deus está contigo, Deus está conosco. Entendeu? A Bíblia fala que ainda que um exército me cercasse para comer a minha carne, eu não temeria, diz o salmista Davi, mas no Senhor eu confiaria. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, o que nós observamos hoje, que muitas pessoas hoje estão desanimando da sua fé, estão desanimando, eu vou parar, que eu não vou conseguir. Meu filho, entenda bem o que eu te falar nessa noite. Você precisa se encher de Deus, porque você cheio de Deus, você tem autoridade para profetizar a sua vitória, autoridade para profetizar a sua bênção. E tem outra coisa, observe bem, que o profeta Elias aqui, ele não temeu quando ele teve que ir na direção do rei, falar com o rei o que Deus tinha determinado, e tudo que o profeta falou se cumpriu. Da cama que tu subiste não descerá, mas certamente morrerá. E assim sucedeu como o profeta de Deus anunciou. E o que você é? Você é um profeta de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é a nação peculiar. Você é um sacerdote real de Deus. Então você é embaixador do rei. Então não precisa temer nada. Levanta a sua cabeça, né? Marcha na terra, profetiza a tua vitória. Ore na sua casa, põe a mão na cabeça dos seus filhos, da sua esposa, a esposa do esposo. Ora, peça a Deus para Deus guardar a sua família. Agora, eu costumo dizer o seguinte: às vezes nós achamos que nosso aniversário
Fica tranquilo que isso não vai acontecer nada, não, moço. O nosso adversário era sagaz. A igreja entende isso, ele é sagaz. Então, a igreja tem que estar na direção de Deus. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Achar que o nosso inimigo é molezinha, não. O nosso inimigo, ele tem poder, ele tem autoridade. Claro que é limitado, porque todo o poder pertence ao nosso Deus. Agora, existe uma coisa. Você tem que cumprir com aquilo que é determinado para você fazer. Não, eu não vou jejuar, não, eu não vou orar, porque não tem problemas que eu vou vencer o adversário, não. Nós não vencemos, quem vence é o Jesus por nós. É Ele que nos vence a batalha, é Ele que nos dá a batalha, a vitória. Ele falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então não podemos subestimar o inimigo, entendeu? É como essa pandemia está aí. Você vê que as pessoas não estão nem aí. Estão andando de qualquer maneira, estão andando em grupos, e sendo que o que as leis diz para nós é que nós não podemos fazer isso. Então, eles têm o conhecimento nessas áreas. Nós temos conhecimento da parte de Deus, mas não custa nós poder evitarmos de sofrer as consequências pela nossa desobediência. Então, é por aí. Então, que Deus nessa noite nos abençoe a sua vida. Que você acorda para a realidade. Que você saiba que você é profeta de Deus. A gente vê na Bíblia quantas passagens lindas que o Evangelho traz para nós. Quantas passagens bíblicas de homens e mulheres que levaram a sério, né? Levaram a sério a palavra de Deus, e Deus derramou bênção sobre a sua família, derramou bênção sobre a sua vida, que levaram a sério. Irmãos, a palavra de Deus é verdade. O próprio Jesus disse isso, Pai, a tua palavra é verdade. Irmãos, esse livro é verdade. É a verdade de Deus para mim e para você. O que está aqui se cumpre em nossas vidas. Por isso que nós temos que entender que o próprio Jesus, ele vem falando a respeito da sua palavra, verdade, eu vou libertar. Então nós temos que conhecer essa verdade, dar lugar a essa verdade, entendeu? E o próprio Jesus disse lá no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João, que examinar a Escritura Sagrada, porque cuidaste nela de vida eterna e somará que testigo de mim. Então nós temos que entender uma coisa: o adversário, ele só vence nós se nós estivermos fracos, desanimados ou na carne, entendeu? Porque muitas das vezes o adversário, ele alcança ter êxito em nossas vidas quando nós damos lugar à carne, aí ele aproveita a oportunidade. Mas se andarmos no Espírito, não cumpriremos com a concupiscência da carne, como está escrito aí. E o que acontece? O adversário não vai ter chance de nos vencermos, porque o próprio Espírito Santo, ele vai nos orientar em tudo aquilo que nós devemos fazer. Essa é a palavra, essa é a verdade para nós. Nós vemos na Bíblia que o próprio Davi estava dentro de um quarto com Saul, e Saul jogou uma lança para atravessar Davi ao meio, mas Deus era com Davi. E Deus deu um grande livramento para Davi. E isso não sucedeu. Por quê? Porque Davi estava na presença de Deus. Davi servindo ao Senhor. Outro ponto que nós observamos, quando Davi estava na guerra, Davi, ele não subestimou ao rei, ao Golias. Não, senhor, nada disso. Mas ele ficou firme. Ele ficou confiando em quem? No Senhor. Porque Deus tinha dado a ele autoridade para matar um leão e matar um urso. Então ele vendo e o Espírito Santo falou dentro do seu coração: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quando os seus irmãos acharam que ele estava errado, que ele tinha que cuidar das ovelhas do pai, e falando da presunção do coração dele, mas com quem que eu tenho que lutar? Tenho que lutar com quem que eu tenho que falar? Tenho que falar com Saul. Aconteceu, e ele conversou com Saul, e ali, irmãos, diz a Bíblia que ele pega, bota vestimento de guerra, não dá, e pega a funda, desce o ribeiro, pega os 5 pedrinhas e vai. Agora podemos falar, foi Davi que venceu o gigante? Não, foi Deus na vida de Davi. O próprio Senhor na vida de Davi.
que deu a grande vitória ao povo de Israel naquela época. E a gente fica observando que com uma pedrinha só, ele foi com a sua funda e rodando aquela pedrinha dentro, e foi. E a Bíblia nos ensina que ele foi no meio da testa daquele homem, que estava equipado dos pés à cabeça, mas só tinha um lugarzinho no meio da testa. O homem caiu e ele pôde pegar a sua espada e cortar a sua cabeça. Então nós observamos, entenda bem, igreja, estamos vivendo um dia difícil, mas a igreja é mais do que vencedora. Estão vivendo dias terríveis, mas... entendeu? Se Deus falar com você, olha, a praga não vai chegar na tua tenda, não vai chegar, certo? E outra coisa, quem serve a Deus, quem anda na sua palavra, só parte dessa vida quando chega a hora, porque caso contrário não vai acontecer nada. Quantas gripes que tem acontecido nesse país, no H1, que matou 750 pessoas só no Rio Grande do Sul ano passado, ninguém divulgou, não é isso? O que acontece? Morreu alguém da sua família? Não. Simplesmente não morreu ninguém. Você está em firme. Quando o pastor pregava aqui nessa igreja, dizia o seguinte, que por dia morria mais de não sei quantas mil pessoas, por mês mais de não sei quantos milhões, e eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou aqui, glorificado é o nome do Senhor, eu estou na presença do Senhor, porque, irmãos, observe bem, e outra coisa, eu não quero provar a morte, eu quero ser transladado, seja numa carruagem de fogo, mas eu quero ser transladado, porque eu não quero provar a morte. Negócio de hospital, mas é um sofrimento, não é isso? Mas nós, igreja, nós somos mais do que vencedores. Entenda isso. Agora a igreja tem que ter coragem. Existem alguns pontos fundamentais para você tomar posse da sua vitória. Primeiro, você tem que ter coragem. Né? Se você não tiver coragem, você fica pelo caminho. Você tem que ter, né? O seu próprio Deus. Segundo, você precisa de atitude. Atitude. Se você não tiver atitude na sua vida, você enxerga até mesmo no estudo secular, no trabalho. Se você não tiver atitude, você não consegue chegar a um dominador. Então você tem que ter atitude, né? Atitude de servir a Deus. A atitude está na casa do Senhor. É igual o salmista diz no Salmo 7, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo dia da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, me pôr-me-á sobre uma rocha, e a minha cabeça será exaltada diante dos meus inimigos. Isso é o quê? Isso é atitude que nós temos que tomar. Atitude. Terceiro, sabedoria, não é isso? Sabedoria. Por que sabedoria? Porque a sabedoria e o conhecimento. Aqui sempre que eu falo, sabedoria e conhecimento são dois evangelhos. Sabedoria te ajuda você a não entrar na prova. E o conhecimento te ajuda a sair da prova. Então, sabedoria para vivermos neste mundo de trevas sem contaminar a nossa alma. Manter o foco. Que foco? O foco de estar. O foco da palavra. O foco da oração. O foco da submissão. O foco do temor. Isso nós não podemos perder. Não é isso? E outra coisa muito importante, também que o crente, irmãos, ele precisa também ter, é o conhecimento. É mergulharmos na palavra. É buscar o conhecimento, né? Da palavra, nossa surpresa fácil. A Bíblia fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, tememos a Deus, lemos a sua palavra e procuramos a viver uma vida em obediência ao Senhor. Então, que Deus abençoe a igreja. Nessa noite, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Não temas, Deus é contigo. Não te desanima, é contigo. Essa marcha. Ah, mas eu não estou indo na igreja, não estou indo para o templo orar, mas eu tenho a minha casa. Eu tenho hoje o veículo que é a internet, que eu posso fazer o que nós estamos fazendo nessa noite, o culto online. Todos podem tranquilamente assistir, né, esse trabalho, esse culto dessa noite, ouvir uma porção da palavra de Deus, ouvir o louvor, não é isso, o
ô Ismael, ouvir um louvor, ouvir a palavra. Então, tudo isso nós podemos ter. Então, tudo que nós usamos para a glória de Deus é bênção para a nossa vida. Entendeu? Que Deus abençoe a todos vocês. Continua firme, porque muito breve nós vamos estar juntos, né? Abraçando uns aos outros, louvando a Deus. E com certeza a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.